Olá, boa Olá, noite! boa noite! Bem-vindo a mais uma live! Exatamente, começando mais uma live hoje uma live incrível. Boa noite para quem está na live. Olá para quem está assistindo a live gravada, né? Quem está assistindo a live gravada. Não perca essa live de hoje, ela vai estar sensacional. O bate-papo nosso hoje é com Gustavo Bertolini, ele que é uma referência em produção de uvas de altíssima qualidade. E claro que quem produz vinhos de altíssima qualidade, uvas, desculpa, estou até meio emocionado hoje. Quem produz uvas de altíssima qualidade não pode deixar de produzir vinhos de altíssima qualidade também. E hoje, o bate-papo de hoje é justamente isso, né? Como são produzidas, como está a qualidade da uva no Brasil, e ele, como não só é enólogo, mas também produz uvas e acaba vendendo essas uvas para outros enólogos, outras vinícolas que produzem vinhos no Brasil. Obviamente que essa qualidade ela se estende aí pelo nosso Brasil afora, e não é à toa, né? Eu falando demais de novo, e não é à toa que os vinhos no Brasil só crescem em qualidade, o potencial é muito grande. Então o bate-papo hoje vai ser muito legal. Carla, boa noite, Carla, tudo bem? Ana Lu, boa noite, tudo bem? O pessoal tá entrando. A Ana, sensacional. Sejam muito bem-vindos. Exatamente. Hoje o papo vai ser legal, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre terroir, sobre a influência, né? Vamos ter um olhar de vitivinicultor do Gustavo aqui que vai ser legal. Com certeza. E ó, já estou aqui, ó. Hoje nós estamos de surli, né? Surli da Manus, porque o bate-papo vai ser incrível. Já vi que o Gustavo já enviou uma solicitação. Josi, acho que sem mais delongas, vamos começar o papo, né? Bora para o que interessa. Sensacional. Deixa eu clicar aqui, ver... Acho que aqui no... Aí... Toda quarta-feira e toda quarta-feira a gente se perde aqui. Daqui 10 anos eu vou conseguir com certeza entrar Boa noite, de primeira. Opa, daí tudo bom? Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Gustavo. Pessoal, antes da gente começar esse bate-papo incrível, áudio tá bom? Gustavo, tá me ouvindo bem? Tá Tô ouvindo bem. Aí? Pessoal, todo mundo tá ouvindo bem aí o áudio? Por favor, coloque um joinha aí pra gente começar, né? Esse bate-papo que hoje vai ser incrível com grande... Boa noite para Suzane também, aqui da mentoria. Ah, Suzane da mentoria? Uhum. Show! Noite, Sensacional! Essa era uma das lives que eu mais estava querendo fazer, porque com certeza não só falar de vinho, mas falar também da matéria-prima, que é a uva, né? Não existe vinho bom sem uma uva de qualidade. Isso todo enólogo fala cada vez que a gente vai fazer uma live. Então a gente está com ele hoje, que é uma referência no Brasil em produção de uva de qualidade. Gustavo Bertolini, ele vai contar um pouco da história, né? Dessa parte aí antes do vinho pronto, né? Aquela parte do terroir, produção, cultivo, a mão na massa, né? Com a própria, né? Com a própria Manus, né? Fala. Aliás, pessoal, a gente já tem, tá? Vou deixar registrado aqui, a gente já tem uma live com o Gustavo. A gente falou sobre os vinhos, claro que a gente vai falar mais um pouco também, porque na ocasião a gente não tinha o teróldego. Um outro sucesso de venda nosso, que eu quero aprofundar um pouco com ele durante a live também, são os azeites, gente, que quem não experimentou os azeites da Manus, fica aí a nossa dica quentíssima, porque são de altíssima qualidade também e já são um sucesso de venda, aqui. Mas não vamos fugir do foco da conversa. Hoje a noite é sua, Gustavo. Se eu falar demais, você tem todo o direito, pode falar à vontade. Eu já aviso todo mundo que eu começo a me empolgar aqui e às vezes quero falar mais que o próprio convidado. Tá bom? Sim, os azeites, Ana. Beleza. Mas, Gustavo, bom, obrigado aí pela oportunidade aí, Anderson, Josi. Acho que falar de terroir e falar de uvas, eu acho que
como é que a gente estava conversando outro dia com alguns enólogos, alguns amantes do vinho, né? E eu acho que tem um ditado que diz que a questão do vinho, um vinho se não tem verdade nele, ele não perdura. A gente pode, e a gente preza por uma boa embalagem, ele pode ter uma boa embalagem, mas depois ele tem que responder por essa embalagem. Ele tem que ter significado, ele tem que ter verdade naquilo que a gente produz. Tem que ser um conjunto, né? Tem que ser um conjunto. Exatamente. Porque senão não adianta ter uma boa embalagem e depois não ter... E o que tem dentro, o que responde o que faz ele responder é aquilo que vocês estavam colocando, que é a uva. Exatamente. Eu acho que esse é o grande... gerar a expectativa de maneira correta, né? Esse é o grande tesouro de cada vinícola. É a sua uva. Eu acho que é isso que nos faz perdurar, nos faz... é aquilo que a gente acredita, porque não adianta... Se eu não tenho vinhedo, a questão do ter o vinhedo, eu acho que é o maior tesouro que a gente pode ter. Que é o que nos garante termos a uva como a gente imagina, né? E aquela questão da Manus mesmo é uma filosofia, e quando a gente coloca a filosofia no próprio logo, ele significa, são vinhos escritos por homens nas linhas da vinha. Quando a gente diz vinhos escritos por homens na linha da vida, é uma questão mais de humanismo, né? Porque o homem é, sim, protagonista no terroir. O terroir, ele tem solo, ele tem clima, ele tem altitude, mas tem a interpretação humana que faz ele escolher no momento certo colher a uva. A questão do manejo é ele que faz aquilo se tornar a maior preciosidade. Então, a gente não pode deixar o homem de fora disso. Então, quando a gente são vinhos escritos por homens nas linhas da vinha. A gente respeita, a gente interpreta o que é natureza, o que é a safra, o potencial do vinho que vai sair naquela safra, por evidência. E a questão, quando vocês estão provando o Surly, né? Que foi no Projeto Humanos, ele tem o rótulo é uma mão de bebê. Por quê? Porque foi a primeira uva colhida no Projeto Humanos. Então, era um projeto que nasce. Tem esse significado. Foi a primeira uva. E aí a questão da uva e do terroir, eu acho que a gente vai contar um pouco da história, porque quando a gente fala de terroir, nós, em específico, a gente está na Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. Para se localizar, ela é mais próximo de Pelotas, mais indo para o sul, mas não tanto no limite como a Campanha, né? Não é que nem pega Bagé e outro Livramento, que são mais a Campanha gaúcha. A Campanha está na faixa de 70 metros de altitude, na média, né? Não é que oscila. E a Serra do Sudeste, ela está a 420. Ela está mais abaixo da Serra Gaúcha, que é como são conhecidos vinhos aqui de Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, enfim, aqui a região da Serra Gaúcha. E os solos são completamente distintos, tanto da Campanha, quanto da Serra do Sudeste e Serra Gaúcha. Depois tem a Serra Catarinense, vai subindo. Hoje, terroir pelo Brasil afora tem inúmeros. E isso que é um grande dom que tem o Brasil e que vai mostrar daqui a alguns anos, vai revelar grandes terroirs. Tão único nosso, né? Em específico, a Serra do Sudeste são os solos mais antigos do Rio Grande do Sul e da América Latina. São solos graníticos. O contrário, a Serra Gaúcha é derramamento basáltico, como origem. Então, é um solo muito mais recente e mais superficial, porque logo, questão de poucos metros ou poucos centímetros, já encontra rocha, que é a questão do basalto. No nosso caso, são rochas muito antigas, de origem granítica, e aí ela está mais decomposta, e a gente tem um solo de alta e média profundidade. Então, é interessante porque a gente está fazendo todo um trabalho de pesquisa muito forte com a
Embrapa Uva e Vinho, Embrapa Clima Temperado e Universidade de Pelotas, que é um trabalho em conjunto para mapear toda a questão do terroir. E quando a gente fala do terroir, é solo em profundidade, manejo de cobertura de solo. E aí a gente estava cavando, a gente estava fazendo todos os mapas do terreno, vendo que tem manchas onde tem mais calcário, onde tem mais granito, onde tem mais areia, onde tem mais argila, porque cada parte desse terroir produz uma uva diferente. Olha só. Então, é engraçado como o pessoal, Romanée Conti, do lado de Romanée Conti é um outro solo, é um outro valor, é uma outra proposta, é um outro vinho, é uma outra uva. A uva se expressa diferente, né? Se expressa diferente. Então, a gente poder mapear isso em profundidade, e quando a gente fala, a gente estava cavando, a gente cavou literalmente, a gente pegou amostras de solo fazendo esse mapeamento, e a gente identificou. Engraçado que tem as primeiras videiras, que foram há 22 anos plantadas, a gente foi um dos pioneiros na produção em alta escala, existiam outros que estavam no passado, e a gente foi para lá justamente por causa desses pioneiros que na época pesquisaram muito, e aí a gente foi, junto com a Moët Chandon, entre outras, a gente foi um dos primeiros a fazer grandes vinhedos para produção em escala, né? E quando a gente estava cavando, a gente percebeu que a raiz, por exemplo, da Pinot Noir e da Chardonnay, que são umas uvas de 22 anos, elas estavam quase a 2,5 metros e a raiz estava lá. Nossa! Então, isso aqui faz com que a gente tenha aquele caráter mineral que tem muito em Encruzilhada. É outro universo. É muito bacana ver isso daí. E aí a gente está fazendo tudo aquele estudo, né? Que é também a questão de cobertura de solo, porque uma coisa que a gente está pregando é a ausência do adubo químico, né? A ideia é, porque como ela está muito em profundidade, quando a gente faz adubação química, a gente joga superficial. Só que quando joga superficial e quando dá secas e outras, ela volatiza muito, tu perde praticamente grande parte do adubo. E quando agora a gente está com uma adubação mais orgânica, né? Adubação orgânica, e a gente aduba justamente a cobertura de solo. O que seria a cobertura de solo? É aveia, é azevém, são outras plantas que fazem essa cobertura de solo para proteção e não perda de nutrientes e biodiversidade. A gente adubando a cobertura de solo, por consequência, as raízes dessa adubação, dessa cobertura, vai atingir mais profundamente e levar os nutrientes mais para as raízes da videira. E aí, quando ela termina o ciclo, ela se decompõe e aí a gente começa a fazer adubação. Então, o que a gente aduba esse ano é para alimentar a parreira no ano próximo. Então, tem uma preparação de solo para o próximo ano. Exatamente. Então, aí a gente está começando a fazer toda E isso graças aos pesquisadores da Embrapa, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que eles também estão participando da indicação de procedência da Serra do Sudeste, que é todo um trabalho que está acontecendo, né? Então, isso é muito bacana. Sensacional. Então, eu acho que essa questão da valorização da uva é o fundamento quando a gente trabalha em viticultura de precisão, né? Então, tem toda essa questão, a gente, além de todo esse trabalho, para pesquisar e ver qual é a diferença em território, em tipos de solo, a gente também está trabalhando com as microvinificações, né? Cada parcela está sendo vinificada em 3 momentos distintos de maturação da uva. A gente coleta 2 caixas por exemplo, numa maturação mais cedo, que nem para um ponto de espumante, né? Uma maturação mais para trás, uma maturação média e uma maturação mais para frente, para ver como é que a uva ela vai manter a questão de acidez, álcool e compostos fenólicos. Então, todo esse trabalho está sendo feito para cada parcela
Então, gerou em torno de praticamente, são 600 a 700 garrafas microbilicadas para a Nossa. gente poder fazer uma análise de cada mancha de solo que a gente tem. Então, isso, claro, não é muito... A gente vai ter um resultado ao longo de 2, 3, 4 anos, que a gente vai entender como se comporta em cada safra, cada parcela e o resultado que dá na taça. Então, cada uva vai fazer todo esse trabalho. Né? Que legal. Vou te interromper só um pouquinho, Uhum. porque agora eu fiquei com uma dúvida pessoal e acredito que algumas pessoas também devem estar com essa mesma dúvida. Você falou que a raiz chegou a 2,5 metros, quase de profundidade. Existem raízes que você estudou que chegou a uma profundidade maior? Eu acho que tem. Eu não estudei praticamente. Isso aconteceu no nosso vinhedo. Sim, Provavelmente sim. Já tem raízes que atingiram profundo. Não saberia informar isso. Com Até precisão. Posso questionar qual Não. foi o recorde, até quanto Exato, poderia essa chegar. Seria a pergunta. E uma segunda pergunta, seguindo essa linha, né, do solo, no filme Entre Umas e Outras, não sei se você assistiu, tem uma parte do filme que o cara faz uma pergunta que é a seguinte: mas essa parreira de uva, ela estava em cima ou ela estava em solo correto? Ela ficava no morro, mas acima do morro ou mais no pé do morro, quase entrando em linha reta, ou seja, no terreno plano? Esse lance do parreiral, porque eu sei que o seu também é dividido por parcelas, né? O seu vinhedo é dividido, inclusive as garrafas têm os números, né? Algumas garrafas têm. Isso realmente influencia, Gustavo, o fato do parreiral estar em linha plano e ele estar em cima do morro? Há uma diferença na qualidade final da uva em relação a essa posição? Normalmente isso ocorre mais, pelo menos o que eu vejo no nosso vinhedo. Porque normalmente na parte de cima do morro é um tipo de terreno. Quanto mais para baixo, na colina, muda um pouco a parcela. Por exemplo, na parcela, tu tá com o 7.1, que é a do Surli, né? Na parcela 7.1, na parte de cima, o solo é muito profundo, 2,5 metros. Na parte de baixo, o solo deve ter em torno de 80 centímetros. E aí já pega alguma rocha de granito, alguma floração de granito. Então, tem uma diferença tremenda ali, em questão de umidade também. E a questão mais do solo, né? Vai ter um pouco mais de argila na parte de baixo, é mais arenoso na parte de cima. Muda completamente o vinho. Ou também a questão da insolação. Eu tenho algumas parcelas que são mais uma caída voltada para oeste, algumas caídas para leste. Então aí também influencia bastante. Porque daí ele pega mais o sol da tarde ou pega mais o sol da manhã. Então isso também influencia bastante. E claro que a gente pode manejar a questão até da própria desfolha. Em anos quentes, eu procuro desfolhar a parte da manhã e não desfolho a parte da tarde, porque o sol é muito forte, pode queimar as cascas. Então, assim, tem a questão do manejo e vai depender de safra a safra também. Show de bola. Só para responder, além das uvas, né, Josi? Isso, Suzane. A profundidade média, o Gustavo comentou com a gente aqui agora, que ele conseguiu até a profundidade média dos vinhedos dele foi de 2,5 metros. Eu até perguntei para ele agora se ele soubesse de alguma raiz mais profunda, mas ele não soube, né? Não sabe dizer corretamente. Eu sei que tem raízes muito profundas, mas eu não me lembro agora a profundidade exata. Mas a média que você viu, 2,5 metros. A média no nosso parreiral é 2,5 metros, 1,80 m. Claro, vai depender do tempo do tempo da planta. As plantas de 22 anos chegaram a esse ponto. As de 10, de repente, vai chegar a 1,5 m, 1,80 m.
Mas é que a gente cavou até 2,5 metros. Se eu cavar mais, pode ser que tenha. Eu não cheguei Entendi. a saber ao certo quanto chega um máximo. Aquela a gente cavou 2,5 metros, que é o protocolo da pesquisa, e aí a gente identificou as raízes das videiras. Show. Pegando nisso Show. aí. Show. E ainda falando, né, em solo, né, falando em solo, falando em pesquisa, eu sei que você comentou na última live, né, que uma das coisas que você tem é uma mini estação meteorológica dentro dos seus Sim, vinhedos, né? sim. Então, assim, os avanços tecnológicos que tem aí hoje, né, para poder aprimorar cada vez mais essa técnica de não só do plantio, mas também do cultivo como um todo, isso vem avançando no Brasil também, Gustavo? Como é que está esse setor? Sim, sim, vem avançando bastante porque agora a gente consegue ter, através da estação meteorológica, ter indicadores, a gente pode ter sensores, né, que vão indicar a questão da umidade da folha, quando é o período certo para tratar. Vamos supor, por uma questão de fungos, né, que no caso é o míldio, é o mais intenso, digamos, é a grande doença que o mundo combate quando se trata em parreira, é o míldio. O míldio é um fungo, e aí a questão, quando dá um excesso de umidade, ele ataca. Excesso de calor e umidade. Calor e umidade é o que faz o fungo agir. E a questão de ter indicadores de folha molhada, calor, tu consegue ter com sensores, ele dá o alerta para o momento certo de fazer o tratamento. E aí tu consegue reduzir o número de tratamento, porque normalmente, quando tu não tem essa tecnologia, tu vai tratar cada semana, por precaução. Dependendo da região. Tu vai pegar, por exemplo, e na Serra Sudeste, um pouco menos. Na Serra Gaúcha, quando tem mais umidade, é mais seguido o tratamento. Então, vai depender muito de região para região. Algumas tratam mais, algumas tratam menos. Mas se tu tem essa tecnologia, tu vai tratar no momento certo, no momento que é necessário, para evitar que o míldio ataque. Porque se o míldio atacar, o míldio, ele é... No momento que ele se manifesta, tu tem que já estar operando, porque senão ele toma conta. E no momento que ele tomar conta, aí a doença ela se alastra e aí ele vai atacar muito a folha. E a folha não absorvendo a questão da fotossíntese, não vai ter açúcar para colocar para a uva e assim por diante, né? Não vai ter os nutrientes. E aí não acontece a uva de qualidade. Isso Então, você pode acabar perdendo naquele ano a colheita. acaba A safra. se não fizer nada, vai perder. Perde toda a Perde tudo. produção. Perde tudo. Então, Então, mas realmente... isso é a nível mundial, né? Então, a questão vai ter que fazer um tratamento ou convencional ou, dependendo da região, até alguns alternativos. Mas o miúdo é muito voraz. Então, normalmente, é um misto de trabalhar com sulfato de cobre, que é o clássico aplicação para tratar o miúdo, e alguns mais sistêmicos também, que alguns usam. Nós trabalhamos muito com a questão do sulfato e alguns outros também convencionais, porque para garantir a sanidade da uva, né? Entendi. Eduardo, então no caso, assim, por Gustavo. exemplo, esse sistema que você consegue aplicar dentro do vinhedo, no parreiral, hoje a gente escuta bastante essa discussão em relação ao clima, né? A questão global, não só aqui. Você vê isso muito forte, Borgonha discutindo em relação a isso. Então, no caso, para ter esse sistema, seria um ponto favorável. Sim. A você ter um pouco, entre aspas, um pouco mais de controle em relação a Exato. essa instabilidade de clima. Não, a questão, acho que até de clima, eu acho que é a discussão que se fala, a questão das mudanças climáticas hoje. Se fala isso desde na Borgonha, na Itália, na Nova Zelândia, na Austrália, em todos os lugares do mundo. Qual é a grande preocupação? Há uma tendência cada vez mais forte de vinhos
A tendência, ao contrário do que muita gente pensa, a tendência de vinhos cada vez menos alcoólicos e com mais acidez é o que se busca, tá? O problema é que o aquecimento global está fazendo isso ao contrário. As regiões normalmente estão cada vez com mais álcool e menos acidez. Então, isso obriga a muitas vezes a correção da acidez, porque um vinho sem acidez ele morre. Ele é um vinho praticamente, ele perde toda e é o que faz um vinho durar. Então, eu acho que a busca, principalmente o que a grande pesquisa a nível mundial é a busca de varietais, de clones, de uvas que aguentem mais a questão do calor e que consigam manter a acidez. Porque em anos muito quentes, o que acontece? A gente tem, sim, um grande volume de açúcar, mas uma queda na acidez. E a seleção das uvas, dos varietais que consigam manter isso por mais tempo, é um fator determinante. Por isso que, para nós, uma das grandes uvas, a Barbeira, por exemplo, é uma uva estratégica para a gente, porque é uma uva que mantém muito a acidez, e eu acho que ela, para grandes cortes, ou para a questão do Barbeira, que mantém aquela acidez, aquele frescor que a gente procura num vinho, ele se torna estratégico. Então, cada vez mais a procura de uvas que se adaptem a essas condições, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo que o pessoal está vendo essa mudança e essa pesquisa cada vez mais intensa de instituições com base em clones e a novas varietais de uvas que aguentem mais essas mudanças, né? Não, e é legal, né? Só, desculpa, eu ia falar, acabei te cortando. E é legal ouvir isso, porque, ao contrário do que muitos pensam, né? O Brasil, sim, já está se preparando, que nem o mundo já está, porque essa discussão já vem já há um tempo já. O pessoal de lá está muito preocupado com isso, justamente por causa da perda da qualidade. Mas o nosso país, apesar de ele ser um país tropical, a gente já está acostumado, né? Com essas mudanças climáticas, muito sol, muito frio, sul, nordeste, aquela coisa toda, mas nunca em níveis tão altos. Extremos, Né? tão E extremos. é legal saber que o Brasil também já está preparado, já está de olho nisso, para, obviamente, não vir a sofrer no futuro com a qualidade das uvas. Isso é muito bacana. E não é uma coisa fácil, porque não tem uma resposta pronta. No mundo ainda não chama resposta pronta. Exato. Alguns testes devem ser feitos, né? A gente hoje tem 20 variedades, algumas pequeno número de plantas, para ver como acontece, como se comporta essas uvas com climas. Por exemplo, 2022 foi um clima muito parecido com 2020, uma safra extremamente quente, onde a gente teve que tomar um cuidado maior, principalmente na questão da proteção da uva, para não chegar a queimar. A gente vê que muitas vezes o pessoal faz a desfolha total, assim, na parte de baixo. É bonito de ver, mas em anos muito quentes, no lado oeste, normalmente ela fica queimada do sol, e isso também influencia depois na questão do sabor da uva. Então ela perde essa questão de... ela vai ficar um pouco mais cozida, o que não é interessante num vinho. A gente quer mais a fruta fresca. Então é o que a gente busca, né? Sim, sim. E complementando o que você está falando, é justamente isso, né? Que por isso que eu estava assim, muito ansioso com essa live, justamente por isso. Não só os bastidores do trabalho de vinificação, mas tudo aquilo que vem antes da vinificação. Que é onde começa tudo. Que é onde começa tudo. Que aí cai naquilo que eu falei no início da live para quem não estava. Não adianta que não vai ter vinho bom se a uva não for boa. Então, esse lance de todo esse cuidado que hoje se tem no Brasil, né? Não só o Gustavo, como outros produtores, que a gente tem a oportunidade de trabalhar e ver vinhos de qualidade, mas todo esse processo que começa lá antes da uva nascer, para que ela nasça, ela cresça e ela seja colhida de forma correta, com tudo aquilo que ela pode entregar, né? Então, todos esses cuidados, porque o fator clima, eu acho que até você me permite falar, infelizmente ainda é um negócio que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente só vai
imaginando e vai tentando se preparar com aquilo que a gente imagina que pode acontecer. Mas é aquilo que você falou, a resposta pronta e Não, saber tá. o que realmente vai acontecer é muito difícil, né? Que é o que torna mais trabalhoso também, né, Gustavo? Exato. E aí é a questão do risco. Tu tem que estar sempre pesquisando. Claro, tem algumas que pela literatura tu tem uma ideia de como ela se comporta, mas depois tu tem que botar na prática, porque são solos diferentes, é uma outra situação e tu tem que testar. E muitas vezes Sim. e é muitas variáveis. Tem a variável do clone, do varietal, o porta-enxerto e assim por diante. Então, é uma coisa muito complicada. Não, Eu entendi. acho que também, se tu vai analisar, tem muitos... Bom, como eu trabalho com muitos produtores, a gente percebe quando o produtor que está realmente querendo fazer uma uva de qualidade, ele está preocupado com o ponto da uva. Esse é uma coisa estratégica. Tem alguns que querem apenas álcool e não se importam com a acidez. Eu estou vendo aqui o Dani Lopes, que é da Vinhas do Tempo aqui, que acabou de entrar, que é um cara que se preocupa muito com isso, que faz esse trabalho, que se preocupa com o ponto da uva, porque ele quer a uva na parte com uma sanidade perfeita e com a questão da acidez também no ponto. Ele tem a percepção que uma uva não é um total, assim, é uma coisa holística, assim. Então, tu tem que pegar todas as esferas da qualidade da uva, seja ela na sanidade, na acidez, no álcool certo, no potencial de grau de açúcar e os compostos fenólicos. Então, a uva tem que estar na mais pura condição, principalmente quando a gente vai trabalhar com algumas varietais, como o Pinot Noir, por exemplo, que é no caso do Dani, no meu caso, no caso do James, entre outros aí que trabalham muito forte essa variedade, que é uma das mais difíceis. Porque 2 dias depois, 3 dias antes, é completamente diferente. Então, eu acho que é uma das uvas que mais desafiam o cuidado e o cultivo e a vinificação. Então, é saber respeitar depois e fazer certo na vinícola. Mas eu acho que o ponto principal é o momento da colheita, é como tu conduz o vinhedo. Então, é isso que faz ser esse vinho especial. E, claro, e fazer um bom trabalho depois de cantina. Mas é no vinhedo que ele acontece. É isso que os grandes vinhos acontecem no vinhedo. Eu acho que esse é o ponto que é o que vocês estão trazendo para essa live. É que nem no curso de sommelier, é uma coisa assim, tipo, o que é vinho, né? Vinho é o fermentado da uva alcoólica, tá. Mas ela é feita a partir da uva fresca, sã, né? Então, dá uma ênfase, tem que ter uma uva sã, de qualidade, para se fazer um bom vinho, né? Não é simplesmente só a fermentação, até mas para você ter aquele vinho de qualidade, que vai até ter uma longa guarda e te dar aquela experiência melhor, vamos dizer assim, com a bebida, final. É aquela uva sã, né? Então, eu acho que quando a gente aprendeu isso, foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, né? De enfatizar a sanidade da uva para a elaboração de um bom vinho. E seguindo até o que ela está falando, e o que você falou agora, e até você pode, né, vai concordar comigo, que como você está nos bastidores, porque você não só produz para os seus vinhos, mas hoje você é muito procurado por muitos produtores de vinho para comprar a uva que você produz, né? E como exemplo que você falou agora da vinícola, que eu peço perdão, eu acabei não... Vinhas do Tempo. Exato. Você vê que os nossos produtores nacionais, por isso que a gente é apaixonado por essa linha de vinícolas de produção limitada, é toda essa paixão, né? E no cuidado com a uva, com a produção do vinho, que uva que está usando, para que ele tenha um produto de resultado final de grande qualidade, né? São produtores, hoje os produtores nacionais, eles estão muito mais... Claro, tem as vinícolas de grande escala, não tenho nada contra também, como eu sempre falo. Mas hoje a gente vê grandes produtores pequenos que estão mais preocupados com a qualidade como um todo, tanto que, assim, você
também deve saber. Quando eu estive no Sul, até um negócio que eu acho sempre bacana frisar nas lives, muitas vinícolas que a gente visitou, nas quais a gente trabalha, comentaram que o pessoal, tem gente de fora, vindo, experimentando o nosso vinho e também os espumantes e, meu amigo, fecha tudo, manda para mim, porque o negócio é de qualidade. Então, assim, o nosso vinho está sendo reconhecido internacionalmente. E graças, né, assim, não é rasgação de seda, Gustavo, graças a pessoas que nem você, que tem todo esse cuidado, todo esse trabalho, para que justamente o resultado final da uva, que é isso que eu quero deixar uma ênfase muito grande, não só para a produção dos seus vinhos, mas repetindo, beneficiando também produtores que compram a sua uva para produzir vinhos de grande qualidade que está sendo produzido hoje no Brasil. Então, assim, é um trabalho super importante, né? Eu me sinto honrado em estar conversando com você, falo sempre isso com o André, né? A gente acha muito bacana, porque é legal conhecer esse outro lado do Gustavo também. Não só o Gustavo que produz o vinho da Manos, que já é um vinho que está muito bem crescendo no mercado brasileiro de uma maneira incrível, mas também aquele Gustavo que tem a produção das uvas que ajuda outros, né? Que a palavra correta é vinhateiro, né? A palavra correta, né? Produzir vinhos de qualidade a partir da matéria-prima que você produz. Né? A gente acaba aprendendo muito e a gente acaba fazendo grandes amizades. Sim. Amizades. Eu vi, tem o James Carlo da Negroponte, que também é um cara que faz uma pesquisa de uvas, que eu acho que é um dos caras que mais conhecem uvas diferentes, né? E faz um trabalho maravilhoso. Eu aprendo muito com esse pessoal. Então, a gente aprende com essa troca de experiência. Né? Exato, é muito bacana, é muito rico isso daí. E tem grandes, na literatura tem grandes, tem o professor Giovannini, que tem esse livro aqui que é fantástico também, que eu recomendo para quem gosta que é viticultura na prática, ou algumas raridades como esse daqui, que é de 1943, do Celeste Kobato, que é fantástico, que já tinha. Eu acho que a questão da busca do vinho de qualidade não é de hoje, existe já há muito mais tempo. Eu acho que teve grandes percursores que trabalharam e ainda brigam muito por manter uma questão de uma viticultura de qualidade no Brasil. Então, é sempre um desafio, mas eu acho que a gente está conseguindo no caminho certo, progredir com esse trabalho. Com certeza, com certeza. E a sua visão hoje, Gustavo? Não sei se você... Eu estou fazendo a pergunta de maneira correta, você pode me corrigir. Hoje, como você vê o terroir do Brasil como um todo? Você teve oportunidade de visitar Nordeste, outras regiões. Eu estou te perguntando agora de uma maneira geral, né? E você, como Gustavo, está vendo... Como eu vejo, eu sou entusiasta disso. Né? Eu acho que eu sou entusiasta disso. Eu sempre procuro, quando eu descubro um novo terroir, eu tenho que ir atrás e tomar esse vinho, provar como é que ele... Tomei grandes vinhos e tomei um alvarinho outro dia de Espírito Santo, maravilhoso, um Sauvignon Blanc. Já tem vinhos em Brasília, Goiânia, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, acho que o Brasil ele foi pioneiro na questão da dupla poda, essa questão da condução que é a questão da colheita de inverno, não por causa do inverno em si, mas sim para justamente tu conseguir manejar e sair de um período de chuva e fazer uma colheita no momento de um tempo mais propício para a maturação. Então, isso aí é uma coisa, é uma descoberta do Brasil. Foi o Brasil que fez isso aí, a questão graças ao Murilo, que é da Primeira Estrada, né? Da vinícola Primeira Estrada, que faz um trabalho maravilhoso, né? E é uma pessoa que entende muito mesmo de videira. Teve viveiros, a gente comprou viveiros, mudas dele no passado. Um trabalho fantástico, né? A questão tanto do Pinot e do Chardonnay. Não, legal. Inclusive, né, falando nisso,
Já deixo o convite para o pessoal na próxima semana, na quinta-feira da semana que vem, né, Josi? Isso. A gente vai fazer uma live com a Deise da Costa e a Michele do projeto legal. Voo de Vinho. Elas andaram em mais de 100 vinícolas por todo o Brasil e a gente queria muito fazer essa live, complementando a live de hoje, essa experiência que elas tiveram também com esses vários Brasil afora, conhecendo vinhos. Então, para quem já curtiu a live de hoje, já anota aí, dia 11, quinta-feira que vem, uma live com as meninas do Voo de Vinho. Com certeza vai ser impressionante. Agora, Gustavo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Desculpa, te interrompi. Um belo trabalho da Deise e da Michele. Sim. Vou te fazer uma outra pergunta agora, porque além de terroirs no Brasil, obviamente você já rodou o mundo aí, né? Viajando por vários países. A gente sabe que cada terroir é um terroir. Cada um entrega de uma forma diferente, de uma forma única. Então não dá para comparar um terroir com outro, que nunca um vai ser igual ao outro. Mas em termos de qualidade, você acha que o Brasil hoje está à altura, né, desses grandes terroirs do mundo em termos de qualidade e produção? Ou ainda a gente tem muito que engatinhar, na sua visão? Eu acho que sim, a gente ainda tem uma estrada a ser feita, eu acho que a gente já tem uma bela qualidade, mas eu acho que a gente tem que saber que a gente ainda tem uma estrada a ser feita, né? Eu acho que não dá para dizer, não, a gente já está com a qualidade equiparada aos grandes. A gente já tem vinhos de excelente qualidade que dá para botar junto com grandes vinhos do mundo. Mas a gente tem um trabalho a ser feito, tem um trabalho principalmente de pesquisa. Eu acho que não adianta a gente simplesmente dizer, não, a gente já está num patamar, porque aí tu já está cego, tu não vai crescer. Exato. Trabalho principalmente em vinhedo, de pesquisa na prática, colocar na prática, ler mais, chamar os pesquisadores para junto do produtor e fazer esse trabalho acontecer para depois ele ir para a vinícola, né? Então, eu acho que sem esse trabalho, a gente só tende a cair. Então, eu acho que se a gente quiser continuar crescendo, o investimento tem que ser cada vez maior na pesquisa de novas variedades, de clones, para sair. A gente não pode ficar no feijão com arroz sempre. É só sempre as mesmas variedades. A gente tem que abrir a mente. O Brasil tem uma grande vantagem, que ele não tem uma tradição muito forte. Quando eu digo não ter uma tradição muito forte, não é uma questão que a tradição não é importante, mas a gente não tem nada que nos prenda. A gente tem um mundo para ser descoberto, e eu acho que é aí que a gente tem que crescer. Usar isso como um fator força. Eu tive inovar sempre, né? Eu tive agora visitando na Itália, como eu estava na feira de Milão, fazendo uma questão de móveis, que eu ainda trabalho com móveis, muito na questão com design, na questão de Viva. E após eu fiz um roteiro, aí uma busca particular minha, que eu amo, de paixão, um Nebbiolo. E aí a gente fez uma imersão em Barolo, Barbaresco e Valtellina. Foi um tiro curto, mas é enriquecedor tu poder conversar com produtores. E aí eu acho que não é uma questão... O que eu fico feliz que não foi uma visita simplesmente eu vou lá, visito e degusto na vinícola. Não, é falar com o produtor, ir no vinhedo, falar de clones, falar de porta-enxerto, falar de manejo, falar das dificuldades e ver como eles enxergam, como a gente pode evoluir, trocar experiências e ver que eles também estão muito abertos e eles ficam muito faceiros. Eu levei algumas garrafas nossas e poder fazer essa troca e receber deles, que ficaram muito satisfeitos de ter um Nebbiolo tão bem produzido no Brasil, ficaram maravilhados. Isso nos engrandece e nos enche de responsabilidade para o futuro, né? Porque é fantástico isso daí, ouvir isso daí e ver como é que se comporta, porque tanto o Nebbiolo, tu pega no Barbaresco é uma coisa,
Em Barolo é outra coisa. Em Valtellina, que eu fiquei extremamente surpreso, que eu já tinha visitado 10 anos atrás, foi uma evolução de nível de qualidade tremenda. Pessoas novas, e é isso que eu acho legal. Olha, porque não é só a tradição, é pessoas novas inovando em territórios extremamente tradicionais. E eu acho que é isso que a gente tem de ponto força, né? Com certeza, com certeza. E a gente pode esperar que muito em breve, né? Tem. Seguindo o gancho, teremos aí o Nebbiolo breve vai para o mercado. lançamento. A Andrea está fazendo um suspense para mim em relação a quando vai ser lançado. Né? Até falei para a Andrea, será que a gente vai experimentar esse Nebbiolo só na Wine South America ou a gente vai ter uma oportunidade de experimentar esse Nebbiolo antes, né? Vai ser antes, porque na verdade, a gente tem 2 Nebbiolos, né? Sim. Esse Nebbiolo que a gente vai lançar agora é um Nebbiolo que ele passou por barricas de 3º e 4º uso, porque é um Nebbiolo onde a fruta vai estar mais presente. E a gente também tem um Nebbiolo que passou por tonneaus, que fudres de 500, de barrica de Allier, novas, mas esse, em função do potencial, esse aí a gente só vai poder lançar em 2024. 2024? Sim. 2020 também a safra, mas agora esse daqui a gente já vai lançar esse ano, né? Porque ele já está mais pronto, já vê que ele já está mais redondo. Agora é importante a gente também ter a paciência também, e é difícil. Eu sou uma pessoa eu gosto de ver logo no mercado, mas a gente tem que saber dar o passo. O tempo certo. Principalmente no início, a gente é o primeiro Nebbiolo. Então a gente vai ter que dar o tempo, porque a gente tem Nebbiolo 21, a gente tem 22, a gente vai ter 23. Então, depois de fechar o ciclo, aí, show de bola. Esse Nebbiolo. Então, fica mais fácil, porque sempre tem um lançando. É importante outro, né? dar o tombo certo para a coisa acontecer. Show. Mas agora eu vou ter que repetir bacana, mas logo Anderson e Josi já vai estar no mercado. Então, vocês vão quer saber. dizer, então, que a gente vai ter esse antes de 21 de setembro, a gente já vai ter esse Nebbiolo no mercado. Com certeza. Show. Logo. Isso é top, E já que a gente está começando a falar um pouco agora em vinho, eu não posso deixar de perguntar para você, porque quando a gente fez a primeira live, você ainda não tinha lançado o Teróldego. Lembra disso? E ó, agora ele está aqui na minha mão. O Teróldego. Esse Teróldego é uma uva icônica para a gente. Esse é como a planta que gera esse vinho. Foi a primeira Teróldego introduzida no Brasil, no ano 2000. Foi o primeiro Teróldego plantado no Brasil, é o nosso. A gente que colocou, na época, uma visão fantástica do Idalêncio Angeben, que é uma pessoa que eu admiro muito na questão de... é uma das pessoas que mais conhece de uva no Brasil, foi professor de vários enólogos aqui no Brasil, e ele que introduziu essa uva, ele teve a visão de introduzir no território de Encruzilhada essa uva. É uma uva que se adaptou muito bem. Acho que a Teróldego ela é uma uva trentina, então ela vem de... Tem uma cidade chamada Teróldego e tem uma teoria que dizem que é Teroller de Tirol Golden, ouro do Tirol, que era como era chamado na corte de Viena. Então, é uma uva mais aristocrática, é a uva ícone do Trentino, uva tinta, né? E existem outras uvas trentinas fantásticas, é uma região muito rica. No Trento, hoje, uma grande produtora de Teróldego é a Elisabetta Foradori, que é quem eu admiro muito, e sempre pesquiso ela como referência, porque é a Regina del Teróldego na Itália. E é uma pessoa que eu sempre admiro, sempre pesquiso muito. Eu tomo ela como um case na questão do Teróldego. E a gente pesquisa bastante essas pessoas aí que promovem essa uva, né? E aqui no Brasil, depois ela se difundiu muito. Hoje tem o Teróldego em Encruzilhada, tem nas Missões, tem na Serra Gaúcha, já tem
Em Santa Catarina, é uma uva que se adapta muito bem ao território brasileiro, em vários Ah, terroirs. legal. Legal. É legal que você fez um comentário agora em relação de Terópolis. Eu lembrei que quando eu fui para o sul, é muito Uhum. bacana. A gente visitou algumas vinícolas e a maioria das vinícolas, um tem os vinhos dos outros, Sim, né? Porque eles experimentam os vinhos, vocês trocam experiência em relação por que, né, naquele ano o vinho de um. Então, assim, eu acho muito bacana essa relação das vinícolas no sul, porque eles são é. praticamente como uma família. Você pega ali Flores da Cunha, por exemplo, eles têm uma associação, uma Sim, vez tem o por pessoal mês. ali, o Beber, o Muito, Fábio, muito, muito legal. Assim, essa troca de experiência, eu acho que como um todo só tende a valorizar o vinho, né? No aham, Brasil, né? Não esse lance de concorrência. Não, vamos aprender sim, um com o outro para todo mundo, né? Subir junto. Mas, exato. Gustavo, alguma colocação a mais em relação ao método de produção, plantio, alguma coisa que eu te cortei, alguma coisa que você acha relevante acrescentar de tudo que a gente falou? Eu Ou acho que tem uma questão importante também, é que quando a gente fala em território, isso é uma pesquisa, eu acredito que em 2 anos a gente já vai ter alguma coisa. A gente conseguiu, graças a Deus, nessa pesquisa com a Embrapa, já isolar algumas leveduras autóctones do território, que eu acredito que eu espero nessa safra 23 já poder trabalhar com ela, ou quem quiçá em 24. Aí o trabalho do Gildo, da Embrapa, fez um belíssimo, conseguiu, ela foi 2 vezes, na primeira não conseguiu selecionar, e na última ele conseguiu fazer a seleção de algumas leveduras do território. Então, é diferente quando a gente fala, existem leveduras comerciais que a gente compra, que são leveduras produzidas na França, na Itália, entre outros lugares, que são leveduras excelentes. Levedura é sempre um ser vivo, então é da natureza do vinho. Quando quer um resultado, tu pode até, manipulando a levedura, tu consegue trabalhar, dar aromas distintos, né? Mas poder selecionar a levedura do território, isolar ela, selecionar quais são as melhores leveduras, porque quando a gente fala de levedura indígena, eu acho muito bacana, mas existem leveduras e leveduras. Então, tem leveduras boas e leveduras não tão boas para o vinhedo. Mas isolar essas leveduras, aí eu acho que não fica uma coisa muito ao acaso. É a gente poder entender o que aquela levedura naquele território ela pode te propiciar e te dar uma característica mais local. Então, é uma característica mais de território mesmo, de terroir. E é isso que fazem grandes vinícolas também, grandes chateaus na França, grandes vinícolas também, grandes caxinas na Itália, também tem esse trabalho muito sério de pesquisa de leveduras, e aí que também faz parte do terroir. E aí, conseguir isolar, é uma levedura que acaba tendo uma patente, uma propriedade nossa, que ninguém pode repetir essa levedura. Então, isso é uma questão que se torna uma único. tipicidade. É uma tipicidade, uma coisa que te torna único. Ninguém vai ter essa levedura autóctone. Então, isso é Sensacional. bacana. Sensacional. E é isso que eu acho, assim, é isso que me encanta. Bom, em 2021 a gente tomou mais de 400 garrafas de vinho no ano. Então eu ia falar, por mim eu tomava vinho todo dia, mas praticamente tomo, né? Mas o que me encanta no mundo do vinho é justamente isso, que é o que eu sempre falo. Você tomar um Merlot de Santa Maria não é igual o Merlot de Encruzilhada do Sul. Por Não. mais que seja a mesma uva, tem esse lance do terroir. Tudo bem Tem. que a mão do produtor também, aquilo, né, Uhum, aquilo que você tem. comentou, disponibilizado. Mas, assim, eu acho que essa tipicidade, né, que o nosso território nacional tem é muito bacana. Tanto que até a gente até está bolando algumas coisas aqui, de justamente fazer uma linha terroir, mas assim, Merlot de várias regiões, Terólogo de várias regiões, para justamente a pessoa Tem. entender que é a mesma uva, mas quando ele tomar o vinho não é o mesmo.
né? Aí, isso é bacana. Carrega uma identidade, né? A gente estava falando ontem à noite no debate como é bacana e aí eu sou privilegiado porque como eu forneço para vários produtores, eu sei que muitas vezes é a mesma uva, da mesma quadra, da mesma parcela, em três produtores diferentes, são três vinhos Olha que completamente. legal. Isso Isso era eu uma acho pergunta que que eu ia aí fazer tu também. vê a questão da mão. Claro, uns vão com cacho inteiro, outros fazem de outro processo, mas são vinhos completamente distintos. Então, para tu ver como as variáveis no mundo do vinho são imensas, né? São Então, é incríveis. isso que dá um aprendizado muito, porque eu digo, eu acho que naquele vinho ele fez de tal modo, a gente prova, a gente conversa, e aí a gente vai aprendendo algumas nuances que depois tu começa a elaborar como tu vai fazer a identidade do teu vinho, como é que tu quer o teu vinho. Então é bacana essa troca. E Olha aí que frase essa incrível. oportunidade é É o que a única. cara da É. Suzane. Olha que frase incrível. A uva não faz o vinho, quem faz o vinho é o enólogo. É, Sensacional! Essa frase não é. poderia ser melhor colocada. E até eu vou dizer uma coisa, não é só o enólogo, tá? Porque sabe quem faz o vinho, muitas vezes é o cantineiro, tem que ter um bom cantineiro. É verdade. Porque é ele que coloca a mão na massa. Então, a importância aí, quando a gente vai fazer um vinho de qualidade, de um staff muito bem treinado, que é eles que fazem a questão de uma equipe bem treinada, que vai seguir todos os procedimentos que o enólogo planejou, é fundamental, né? Sensacional. Então, um outro produto que eu gostaria muito, né? Por isso que eu te perguntei se você tinha mais alguma colocação ou não, que era um outro produto que na época a gente não tinha em mãos na primeira live, mas hoje está aqui Tá aí. e é O um azeite. sucesso de venda, gente. Esse azeite é um negócio incrível, tá? Quem provou, bom, a gente tem clientes que compram toda semana, Tem. né? Então eu gostaria que você explicasse um pouco, né? Você explicou um pouco na live lá, apesar de a gente não ter na live antiga, mas eu gostaria que você explicasse melhor um pouco sobre produção. Eu acho que a questão do azeite, ah, ele cresceu muito. A gente já introduziu bem no início, no ano 2000, a gente botou algumas oliveiras que eram para experimentais, né? Para a gente começar a entender como é que funciona. Mas realmente a oliveira ela está crescendo em Encruzilhada, Caçapava, Cachoeira, essa região do Rio Grande do Sul é muito forte, a campanha também. Mas em Cruzilhados a gente já vê vários empreendimentos com lagares de última geração, lagares premiados, né? Tu pega a gente tem Nós, da Manos, tem o Azeite Sabiá já aí do lado, a Olivas da Lua, que faz um trabalho fantástico, também muito bacana. E aí a gente ainda está aprendendo muito como a gente... quando eu estava conversando outro dia com um pessoal da Universidade de Pelotas e sempre vai aprendendo, né? Porque muitas vezes a gente tinha no início, para ver a dificuldade da oliveira, a gente via que tinha anos que florescia e depois não acontecia a frutificação. E aí tu aprende, o pessoal, outro dia eu estava em São Paulo também, conversando com algum pessoal que também tá apostando na olivicultura, e eles colocaram uma variedade só. Eu digo, se tu botar uma variedade só, tu não vai colher nada, porque ou tu coloca, quando coloca um olival, ele tem que ter mais de duas, de 3 a 4 variedades diferentes, porque elas se polinizam. Se tu colocar uma só, não vai acontecer, ela não vai frutificar. E outra coisa que eu estava aprendendo com esse pessoal de Pelotas, que o tempo de abertura de flor, ele vai ter que coincidir as três, né? Porque se, por exemplo, a arbequina abrir e, por exemplo, a arbosana e a coroneque abrir e fechar em períodos que não coincidirem, não vai haver polinização. Então, Nossa! qual é a sacada, muitas vezes? É introduzir variedades que têm um período de abertura maior, como, por exemplo, o moraiolo, no nosso caso, que a gente está pesquisando, para conseguir um tempo de abertura maior e polinização
Mais eficaz. mais eficaz. Além, também, é outra questão, a adubação é fundamental na olivicultura, porque se tu não coloca a adubação correta, ela não vai frutificar, a questão do boro, na questão das flores. E a questão do azeite, outra coisa fundamental é ele tem que ser processado muito brevemente, né? Então, o lagar tem que estar à disposição e muito próximo. Então, não adianta tu fazer, eu pegar a oliveira e transportar, como a gente consegue fazer com a uva, 250 quilômetros, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele tem que ser processado muito próximo, porque ele começa a oxidar e ele vai perder toda aquela questão de aromas, de sabores. E outra, azeite bom, qual é? É azeite fresco. A acidez é uma questão muito de marketing, porque a gente não sente aquela acidez 0,2, 0,1. É imperceptível, isso é um mito. É imperceptível na questão de palato. É uma questão mais de durabilidade, de composição do azeite. Mas no paladar, você não sente essa acidez, tá? Quando a gente bota 0,2 aí, é 0,2 porque ela tem uma baixa acidez, que consegue manter por mais tempo essa questão das propriedades desse azeite. É uma questão mais de segurança. Mas a azeitona ela tem que ser processada muito perto. A gente hoje processa com a Olivas da Lua. A gente processou esse azeite em específico. Ela tem um lagar muito bom. A Luana, que tem um trabalho fantástico, né? Da Olivas da Lua, que também tem um azeite premiado, é um lagar de primeira linha, né? Eles têm, acho, em torno de quase 400 hectares de olivais. Nós só temos 15 hectares, então a gente Produção limitadíssima. é uma produção muito limitada, e o bom de ter parceiros muito próximos aí, que a gente consegue processar as olivas em questão de colhe de manhã, já está processando de meio-dia, antes do meio-dia está processando. Nossa, negócio mesmo. É muito rápido. É muito rápido. Porque daí a questão, depois tu consegue envasar e já preparar para a questão da venda o quanto antes, né? Aí já tem que estar à venda já no mesmo ano, né? Quanto mais fresco, melhor ele é. Ele tem uma rotatividade bem rápida. Porque ele tem assim um sabor, um aroma que é incrível. Quem experimentou... E outra coisa que desculpa interromper, Josi, na questão que ainda o Brasil ainda tá aprendendo muito a questão de degustar o azeite. O pessoal diz, azeite bom é azeite picante. Não, ele é bom picante, mas é como na Itália, eu me lembro muito que o pessoal falava, não, depende o prato que você for usar o azeite. Se é com peixe, mais delicado. Se é com carne, com uma picância maior, e assim por diante. Para salada é outro azeite. Então, é mais ou menos como o vinho. Você tem um vinho com uma acidez maior, um com um corpo maior, e é a mesma coisa, só que a gente ainda está aprendendo. A gente não está habituado. Acho que o consumo de azeite de qualidade no Brasil é muito recente. Então, a gente começou agora. O bom é que o Brasil começou com grandes azeites. Ele alinhou por cima e está ainda numa curva muito ascendente ainda. Então, a gente vai ver grandes azeites do Brasil premiados como os melhores do mundo. Já estão sendo premiados. Então, é o que está mostrando que o Brasil veio para ficar nesse mundo. Você ia perguntar, Ju? Eu ia perguntar em relação à frutificação que você estava explicando ali da oliveira. Ela acontece semelhante ao vinho? Em tempo que ela dá Normalmente, ela que vem agora, já começa a abrir os primeiros botões, né? Então, ela vai acontecer nesse período de agosto, setembro, outubro, tá? Mas entre agosto e setembro, normalmente, ela vai acontecer nesse período. Algumas começam a abrir antes e outras abrem depois. Ela é diferente da questão
da videira, porque a videira é uma outra lógica, não tem essa polinização como acontece na oliveira. Essa dependência de uma planta para outra, né? Exatamente. Ali é um Então, negócio... ela não precisa ter essa troca de variedades, né? Como acontece com a oliveira. Mas entre nascer e colher, ele acaba sendo mais rápido que o processo da uva? Ele é mais... Não, ele é mais lento. Ele é mais lento. Ele é mais lento porque ele começa a floração, vai começar agora e a gente vai colher depois. A oliveira normalmente é um pouco depois da uva. Ah, show. Um pouco depois. Até a gente consegue utilizar a mesma mão de obra que está trabalhando para fazer a colheita da uva, logo depois começa a colheita da azeitona. E normalmente qual é a questão? A picância. Que nem a picância, quanto mais verde tu colher, mais picante vai ser. Se vai deixar mais madura, vai ser mais delicado. E assim por diante. Então, aí, a questão de formação do blend vai depender muito... aí é que nem o vinho. Tu tem que estar muito atento ao período da colheita. Normalmente, um pouquinho antes de começar a pintar. Porque a azeitona preta e a azeitona verde. É a mesma azeitona, ponto de maturação diferente. Então, normalmente, para um azeite mais picante, é um pouquinho antes de pintar. Então, é antes de começar a pintar, e quanto mais ela pintar, mais delicado ele vai ficar. Então, menos picante. Então, são coisas que tu vai aprendendo, né? E depois tem variedades que tu vai aprendendo. Hoje, o Brasil está explorando muitas variedades, né? Sensacional, sensacional. E é legal, porque, rapaz, eu tô feliz demais, moço. Porque, assim, eu estava tão ansioso com esse bate-papo com você, que acho que eu incomodei a Andréia uns 3 dias. Andréia, coitada. Ela é um amor de pessoa. Ela é um amor de pessoa. A Andréia, se depender de mim, na fila do céu, ela vai passar direto em alguns pontos. O cara lá te incomodou demais. Mas eu estou feliz porque esse bate-papo só me levou mais, né, a crer que realmente, e acho que você vai concordar comigo, que por mais que você, como você falou em relação, às vezes, a alguns países, a gente ainda tem muito que, né, crescer, mas o Brasil está produzindo uvas de qualidade, né? Isso a gente pode ficar sossegado, que realmente o Brasil vem crescendo, né? Está fazendo um trabalho incrível nessa parte da viticultura, né, cara? Então, assim, e aquilo que você falou, eu acho que no decorrer dos anos, com todos esses estudos, com todos esses avanços tecnológicos, a tendência do nosso vinho nacional é cada vez mais e mais e mais ser reconhecido na qualidade que o nosso vinho tem já hoje, né? Acho que a tendência é só melhorar, né? Com certeza, com certeza, Anderson. Eu acho que a gente tá numa ascendente, e eu acho que a gente tem que manter esse foco e essa seriedade, eu acho que na questão como empresa, como pesquisa, principalmente, para a gente continuar evoluindo, né? Não tem, é um caminho sem volta. Sim, com certeza, com certeza. Gustavo, papo sensacional. Pessoal, para quem entrou depois na live, eu falei no início, mas vou deixar. Gustavo, os vinhos da Mano são incríveis. Obrigado. Lógico que eu não vou fazer ele repetir todos os vinhos. Para quem quer, a gente tem uma outra live com o Gustavo aí gravada, onde ele fala, ó, vinhos sensacionais, Rosé de Nebbiolo, sensacional. Esse é o único, exatamente. Rosé de Barbera. Rosé de Barbera, esse vinho é incrível também. A gente tem aqui o Teróldigo, que ele comentou hoje. Vinhaço. Tá tudo lá na outra live, viu, gente? O Chardonnay. Tem 2 versões. Né? O Chardonnay tem 2 versões. Tá? A Tem. gente também explica na live antiga. Vale a pena experimentar as duas. São garrafas limitadíssimas. A Manus, a maior produção dela, eu não sei dizer em relação ao que ele vai lançar, tá, gente? Estou falando até agora. Acho que a melhor produção é 2.100 garrafas, né? O restante cai na casa das 700, 800, 900 garrafas. Então, assim, são lotes limitadíssimos. Vale muito a pena experimentar, viu, gente? Aí vai vir coisa nova por aí. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Wine South America, Pro Wine, vai ter coisa nova.
Fora Nebbiolo, Coisa tá chegando muito depois, fora da então? curva. Fora da curva. Vai ter variedades novas. Pode falar uva ou ainda não quer falar? Posso. Tem por exemplo, Preparem. tem uma grega que é a Círtico, ficou maravilhosa. Ó. Maravilhosa. Se aclimatou muito bem em Encruzilhada. A gente vai ter a Vermentino e a Alvarinho e a Touriga Nacional, mas a Touriga Nacional é mais adiante. Essa eu não vou conseguir lançar esse ano, não. Ainda vai ser aí o infanticídio. Não dá para cometer isso. Show. A gente vai estar aí. Mas as brancas a gente já vai conseguir. A gente está com um Chardonnay sem passagem por barrica, que ficou maravilhoso, com uma outra proposta, mais fresco, que a gente também vai estar lançando na Wine. A gente vai estar com Pinot Noir também, sem passagem por barrica, com mais um vinho mais franco, mais varietal. E um espumante de Pinot Chardonnay e Barbera, que ficou excepcional. Nossa. Então vai ter coisa nova. Amanhã eu vou chamar a Andréia no WhatsApp já. Ela vai brigar com você depois. Não é de fazer falado para ele, não para ele. Não, mas brincadeiras à parte, a gente vai estar na Wine South America, a gente vai estar lá com certeza. A gente vai experimentar. Gustavo, quero agradecer demais. Essa noite foi incrível. Foi uma verdadeira aula. Uma verdadeira aula essa live. E eu acho muito bacana, né, que isso fique gravado, para que as pessoas entendam aquilo tudo que eu falei antes. Saber todo o trabalho que não só tem por trás da garrafa, mas em todo o processo de plantio até a colheita da uva, como está sendo muito bem monitorada, muito bem trabalhada. Como que você falou, é uma série de pesquisas, não é assim, joga um adubo no chão, espera a uva crescer e seja o que Deus quiser. Tem todo um trabalho. Então você parabéns. Parabéns pelo trabalho. E você ainda, fora isso tudo, né? Ainda trabalha, você é design de móveis, né? Toda a parte de criação, que é um trabalho que eu amo de paixão, né? Um trabalho de criação de móveis, né? Da parte de design. Minha formação, eu sou arquiteto de formação, sou designer também de profissão e me especializei em design bastante. E eu entrei no mundo do vinho por paixão mesmo. Sempre amei, acho que aprendi muito com grandes mestres aí, que me ajudaram e eu sempre gostei. Quando eu estava muito em Milão, eu estava estudando design no passado, eu visitava várias empresas de design e no fim de semana eu ia já buscando um outro, que é a questão dos vinhos, porque a gente já tinha essa produção em Encruzilhada e sempre sempre fui muito ligado à terra. Meu pai é um industrial, um grande industrial, né? Um grande empresário, e ele sempre teve também, ele me passou muito essa paixão pela terra, porque apesar de ser industrial, ele foi o primeiro assinante da Globo Rural e ele sempre teve uma ligação com a terra muito forte. E isso eu devo muito a ele. Eu sempre gostei muito dessa parte. Isso é uma coisa que me toca, que me liga um pouco à questão da terra, me deixa um pouco mais com uma questão de sentimento de crescimento, me deixa mais em paz comigo mesmo, né? Então é uma questão que é natural minha, né? Então tem que deixar... É mais a paixão que o dinheiro, né? Mais a paixão que o dinheiro. Mas sempre uma paixão com uma certa dose de racionalidade. Claro. Que a gente tem que fazer alguma coisa que realmente... A responsabilidade é grande, né? Que tu precisas ter sustentabilidade na tua paixão. Para que ela continue, para que tu continue apaixonado. É essa a questão. Que o resultado seja sempre positivo. Exato. Sensacional. Gustavo, só tenho a agradecer. Obrigado por esse tempo. Papo incrível. A todos que acompanharam a live até agora também, muito obrigado. Para quem chegou no finalzinho, vou deixar minha dica. Essa é uma live que tem que assistir, porque a aula foi incrível hoje. Vai ficar salva aqui, pessoal, para assistir depois. E aproveito para deixar também, seguindo essa linha dessa aula de hoje,
na próxima quinta-feira, Deise da Costa e Michele, que são do projeto Voo de Vinho, que andaram por mais de 100 vinícolas nesse Brasilzão. Então, elas têm muita história para contar e com certeza vai ser um complemento muito bacana com tudo isso que o Gustavo falou para a gente ontem. Gustavo, um grande abraço para você. Obrigado aí. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza a gente vai se ver na Wine South America. Dia 21 estaremos lá com a tacinha na mão, experimentando. Na fila, né? Na fila, exatamente. Exatamente. Maravilha. Obrigadão, obrigado, mesmo. Anderson. Obrigado, Josi. Obrigado a todo mundo que assistiu. Agradece. Obrigada. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Valeu. Ótima noite, pessoal. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Xizinho, né? Encerrar.